Oi! Neste vídeo, vou criar uma transformação com o Pentaho PDI. A gente tem uma demanda aqui fictícia de um plano de saúde. Vamos pegar os dados de cada cliente, vamos pegar suas consultas que foram realizadas em determinado período. Com esses dados, a gente vai querer saber quanto que aquele cliente utilizou em determinado mês para criar o faturamento. Nós vamos criar um arquivo TXT com o total de todas as consultas de determinado cliente e também salvar esses dados na tabela fatura do banco de dados. Então, o que a gente vai fazer no Pentaho? A gente vai conectar no banco de dados, vamos extrair os dados das consultas de cada cliente, vamos limpar e formatar os dados para exportar em um arquivo TXT e inserir os dados na tabela fatura. O arquivo TXT ele vai ter um formato padrão. O número da carteirinha do cliente tem que ser do tamanho 15. A referência do faturamento, nós vamos pegar o mês com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos. O total, todas as consultas que o cliente realizou, ele vai ser no formato de 7 dígitos, acrescentando-se 0 à esquerda. E se essa fatura foi paga ou não, colocando sim ou não no arquivo e na tabela. No banco de dados, temos a tabela cliente, a tabela consulta e a tabela fatura. Na tabela cliente temos os dados do cliente e na tabela consulta todas as consultas que os clientes realizaram. A tabela fatura contém o total de todas as consultas realizadas por esse cliente. Aqui a gente tem uma chave composta com o número da carteirinha do cliente e a referência vai ser o mês e o ano das consultas realizadas por determinado cliente. Nossa transformação vai ficar assim. Nós vamos pegar os dados na tabela de consulta, transformar esses dados e exportá-los em um arquivo TXT e também inseri-los ou atualizá-los na tabela fatura do banco de dados. Vamos começar. Eu vou vir aqui em Arquivo, File, Novo, Transformação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma conexão com o banco de dados. A gente vem aqui em View, Conexões, botão direito, Novo. Eu estou usando o PostgreSQL. Vou criar um nome para conexão. Minha conexão. Hostname. Está no localhost aqui para mim. Database name. Meu banco de dados. Plano de saúde Bahia. A porta padrão. Username. Eu estou usando o Postgres padrão. E a minha senha. Vamos testar se está tudo certinho com a conexão. Teste. Consegui conectar. Pressiono OK. E aí eu vou compartilhar essa minha conexão com o botão direito, Share, para todas as transformações e jobs que eu utilizar, eu poder acessar essa conexão. Então vamos lá. Na aba Design, você vai vir em Input, Table Input. Dá 2 cliques. Vou renomeá-lo para TI, o prefixo, que é a nomenclatura padrão do Pentaho. Vou pegar consultas dos clientes. Em Connection, você vai colocar aquela conexão que você criou, que aqui é minha conexão. Eu quero selecionar todos os campos da tabela consulta. Vamos clicar em Preview para visualizar. Pode deixar esse aqui no número padrão. E aqui está todos os dados da minha tabela consulta. Vou fechar. Clicar em OK. Agora, eu vou pegar o mês e o ano da data da consulta para inserir no campo referência. A gente pode ver aqui, em data da consulta, a gente vai pegar o mês e o ano. A gente vai vir aqui em Transform, pegar Calculator e arrastar para o nosso canvas. Eu vou colocar o mouse sobre esse passo
e clicar nessa setinha que vai fazer um hope entre esses dois passos. Agora no Calculator eu vou pegar o mês e o ano das consultas. Vou colocar o prefixo calc, traço, mês e ano para o campo referência. Vamos criar um campo chamado mês, que ele vai pegar o mês da data da consulta. Esse campo A é a data da consulta e também a gente vai pegar o ano, que vai ser o ano da data A, que vai ser a data da consulta. Vamos clicar em OK. Agora a gente tem o mês e o ano para esse campo de referência. Nós vamos concatená-lo. A gente vai em Transform, Concat Fields. Você pode ligar os campos também segurando o Shift, puxando a setinha e colocando no próximo passo. Vou dar 2 cliques para abrir. CF, o prefixo. O que nós vamos concatenar? O mês, ano para referência. O Target Field Name vai ser referência. E os campos que nós vamos concatenar vai ser mês e ano. O formato do mês eu quero 2 dígitos e o formato do ano 4 dígitos. Não vou querer nenhum separador, então vou tirar esse ponto e vírgula daqui e apertar OK. Vamos puxar um pouquinho esse passo. Vamos ver o que a gente tem até agora. Botão direito em cima do passo, Preview, Quick Left. Aí tá vindo certinho a referência. O mês com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos. Agora que a gente já tem a referência da fatura, nós vamos pegar o valor total de todas as consultas que o cliente realizou naquele mês. Então, nós vamos fazer um Group By. Eu vou vir aqui na aba Design, a gente também pode pesquisar o passo. Eu vou digitar Group By Memory. Vou clicar no passo anterior, clicar na setinha e ligar esse passo. Vamos editar o nome. MGB, o prefixo, traço, total, consulta. Aqui nós vamos colocar os campos que a gente quer agrupar. Vai ser por número da carteirinha e a referência. O que a gente vai querer desses campos? Nós queremos o valor total dessas consultas. Então, eu vou colocar total do valor. O tipo vai ser a soma. Vamos clicar em OK. Vamos clicar com o botão direito e ver se vieram os valores certinhos. Preview, Quick Left. E aqui está mostrando o número da carteirinha, o mês de referência e o valor total, a soma de todas as consultas que aquela pessoa fez no mês. A gente vai adicionar mais um campo, que é o campo pago. Eu vou vir aqui em adicionar uma constante, Add Constants, e vou ligar esses 2 passos. Vou renomear o passo, AC, o prefixo, campo pago. O nome do campo, pago, ele é do tipo string, e o valor padrão dele vai ser não. Não foi faturado ainda. Vamos ver agora como que ficou. Botão direito, Preview, Quick Left. Agora sim, nós temos as 4 colunas. Número da carteirinha, referência, total e se foi pago ou não. Com esses dados, nós já podemos atualizar nossa tabela fatura. Já o arquivo TXT, nós ainda vamos fazer alguma transformação para seguir aquele padrão que nos foi dado. Vamos exportar primeiro o arquivo TXT e depois nós salvamos no banco de dados. O número da carteirinha com 15 dígitos e o valor total com 7 dígitos. Vamos vir aqui na aba Design e digitar String Operations. Como o número da carteirinha é uma string, nós vamos pegar esse passo para adicionar os zeros até chegar no tamanho 15. Vamos ligar esses 2 passos e renomear o prefixo SO traço número carteirinha tamanho 15. O campo vai ser número da carteirinha
adicionar um padding à esquerda. Qual que vai ser o caractere? Vai ser 0 e o tamanho vai ser 15. Vamos clicar em OK. Agora vamos botão direito, Preview e ver se deu certo. Aí, como vocês podem ver, colocou os zeros à esquerda até ter o tamanho de 15. Vamos fechar. Agora nós podemos exportar esse arquivo em TXT. Você vai vir na aba Design, Output, Text File Output. Vou colocar o passo no Canvas, apertar Shift e ligar os passos. Aí vai aparecer essa janelinha, você vai clicar em Main Output of Step. Vai dar 2 cliques, vamos renomeá-lo TFO-fatura clientes. O arquivo vai ser TXT. No File Name, você vai navegar e indicar onde você vai salvar o seu arquivo. Vou aqui em Navegar. Eu vou colar o meu caminho na área de trabalho, uma pasta que eu tenho lá. E vou colocar o nome do arquivo. Dados, faturamento, cliente. O tipo aqui já está pra gente, TXT. Vou clicar em OK. No conteúdo, na aba Conteúdo, eu quero que o separador não seja ponto e vírgula, sim vírgula. Aqui já está selecionado. A gente tem que colocar o header. E na aba Fields, eu vou obter os campos. O formato do total vai ser 7 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posso pôr o tamanho aqui de 7. E os outros campos eu posso deixar do jeito que está. Vamos tirar essas vírgulas e ponto aqui, desses campos. Apertar em OK. Vamos no botão direito, Preview, para ver se está tudo certinho. E esse vai ser nosso arquivo de TXT. Número da carteirinha com 15 de tamanho. O total com 7 dígitos e acrescentando 0 à esquerda. Referência, mês e ano e pago não. Vamos fechar e executar essa transformação. A gente vai vir aqui em executar transformação, run. A gente tem que salvar a transformação antes de executar. Vamos salvá-la. Eu vou salvar aqui nessa pasta, dados, faturamento, cliente. Vou salvar e foi executado. Agora a gente vai lá na pasta, transformações, em dados, faturamento, cliente. Aqui está nosso arquivo, a nossa saída. Algo deu errado aqui na referência. Vamos lá, voltar. Preview. Assim, aqui na nossa referência, o tamanho aqui está errado. Nós vamos colocar 6, que são 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. OK. Vou salvar e vou executar novamente. A gente vai lá na nossa pasta e abre o arquivo dados faturamento cliente. Agora veio certinho. Número da carteirinha, referência, o total e se foi pago ou não. Agora vamos salvar esses dados no banco de dados. Eu não quero que seja igual à formatação do arquivo TXT. Eu vou pegar esses dados daqui, Preview, Quick Left. Esses dados assim eu vou inserir no banco de dados. A gente vai aqui na aba Design, vamos pesquisar Insert, e a gente vai utilizar esse passo, Insert e Update. Eu vou ligar os dois passos, e aqui eu quero copiar esses dados para o passo de inserção no banco de dados e para o nosso arquivo TXT. Vou clicar em copiar e vamos editar esse passo. 2 cliques, prefixo IU, traço, inserir, atualizar, fatura. Em Connection, a gente vai selecionar minha conexão. O Target Schema, nós vamos navegar aqui e selecionar Public. A tabela que nós vamos fazer o lookup vai ser a tabela fatura. Vou vir aqui em minha conexão, tabelas, fatura. Commit Size vai ser 1.
E aqui nós vamos colocar no lookup a coluna número de carteirinha, ela vai ser comparar igual ao campo número de carteirinha. E também referência igual a referência. Por quê? Ele vai olhar esses dois campos se existem, que é a chave composta, que é a chave primária da tabela. Se eles existem, vai atualizar. Se não existem, vai criar. E atualizar os campos, vou pegar todos os campos. Nós vamos clicar em OK, salvar a transformação. Agora vamos lá no nosso banco de dados. Na tabela fatura, eu vou vir aqui, botão direito, Script, e vou fazer um Select. Sem nenhum dado. E agora a gente vai executar essa transformação. Eu vou clicar aqui no botão de executar transformação, Run. Então, nós salvamos os dados no banco de dados e exportamos o arquivo em formato TXT. Vamos vir aqui no nosso banco de dados e fazer o Select novamente. Aqui tá vendo? Os dados certinho. E também vamos olhar lá naquela pasta se nosso arquivo foi criado. Eu vou vir aqui em área de trabalho, transformações, e aqui foi criado dados faturamento cliente. Nesse arquivo, o formato de número de carteirinha com tamanho 15 e o total com tamanho 7, com zeros à esquerda. E assim termina a nossa transformação. Obrigado por assistir o vídeo. Te vejo no próximo vídeo.